11h06. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. O programa já começou ao vivo pelo rádio, 560M, 79.9 no FM, na Alexa, na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, e agora com imagens aqui do estúdio, ao vivo, né, em live para o facebook.com/Rede Tua Rádio, e também estou gravando daqui um pouquinho e levanto ele para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Nossos convidados, plantel completo, hein? Ivanir Gasparim e Pablo Carlotto. Bom dia, gurizes, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes, né? Chegando o Papai Noel logo, né? Já ouço as renas. Isso. Há sinais, há Há sinais. sinais. Há sinais Bom estão dia, aí. Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Reta final de ano. Que loucura, né, gente? Eu tava aqui me dando conta. Eu abracei a ideia do Natal, né? Acho que eu me contaminei pela o estímulo que o Gasparim sempre dá aqui, me contaminei pela ideia do Natal. Não é todo ano que eu me contamino, mas esse ano realmente está difícil até não se contaminar pelo estímulo visual, pela decoração da cidade. Enfim, a gente também está precisando de fraternidade, então eu me contaminei com a ideia do Natal. Então eu já estou vivendo o Natal hoje, dia 16. Dia 16. E já quero aproveitar E já aqui deve estar com as balas prontas também, né? Não, Beverly? ainda não. Ainda não. Então, semana que vem já estarei em férias, né? Então, esse é o nosso último programa ao vivo de Do ano 2025, né? 2025. Aqui com o programa de terça. Então, queria dizer para vocês muito obrigada, viu, Pablo, Gasparim? A gente brincava aqui, né, do cachê para o ano que vem, renegociação salarial. A gente brinca muito, mas Gasparim e Pablo, como é bom a gente estar próximo das pessoas que fazem a nossa comunidade, né? Não eu, vocês, mas nós com todas as pessoas que são da nossa comunidade. Como isso nos reforça, nos dá sentimento de pertencimento, nos faz sentir gente, nos faz não sentir sozinhos, mesmo que sejamos família de uma pessoa só, né? Quando a gente tem a comunidade, como isso é bom. E o Tá na Pauta é um pouco isso, né? De segunda a sexta-feira a gente conversa, a gente forma um ciclo de relacionamento quase que familiar. Então, por isso, muito obrigada, Pablo, obrigada, Gasparim. Acho que o sentimento que temos que ter numa altura dessa do ano, não obstante tudo o que aconteceu de negativo, positivo, etc e tal, é o sentimento de gratidão. Porque se estamos juntos, chegamos aqui, é porque com certeza mais foram os pontos positivos do que os pontos negativos, enfim. Mas eu acho assim que é interessante, tu colocavas ali, né, contaminada pelo Natal, atingida, se deixar atingir por esse grande momento coletivo, porque o Natal remete à coletividade, não somente à perspectiva do individual, mas ao coletivo. Ao contemplar em Caxias do Sul, depois de um bom tempo, famílias andando pelas ruas no centro para contemplar as luzes, para, enfim, partilhar um pouco da coexistência junto com outras pessoas, mesmo que naquele momento você não saiba o nome das pessoas que estão à sua volta, é um colocar-se na coletividade. Porque se a gente faz a opção de viver numa cidade, um condomínio, bairro, vila, o que for, o centro da cidade, na empresa onde a gente trabalha, no setor onde a gente coloca nossos dons e talentos a serviço do coletivo, é bom que a gente perceba essas dimensões, até mesmo para superar aquelas lacunas, aquelas questões bem atuais, né, que é o estresse, que é a ansiedade, que é a solidão, que é a depressão e assim por diante. É no coletivo que nós nos reencontramos como seres humanos. Olha, eu acho que a Beverly colocou uma coisa importante. Eu acho que a Beverly, nós estamos sentindo já que estamos naquela fase que ainda não está esperando o presente, já viramos Papai Noel, né, Beverly? Mas assim, ó, Aliás, Gasparim, não cabe mais na minha cabeça essa ideia de presentear. mas Não tudo bem, cabe. mas tudo Não, bem. tudo Mas um bem. sorriso, Isso aí. Mas assim, ó, o simples fato de você sair, viajar, tal, você já está presenteando alguém, visitando alguém. E eu queria falar uma coisa importante. Quando você fala em comunidade,
eu falo com muitas pessoas e a gente vai acabando falando com pessoas dependendo da nossa idade, ou mais velho também. Lembrar, né, que se você não participa da comunidade, você fica só praticamente, porque mesmo que você tenha uma família, dependendo da idade, você acaba ficando só. Você tem 3 filhos, mas lembrar que esses 3 filhos já tem uma família dele, já tem filhos que estão namorando, então você fica aí do outro lado, você tem um filho homem, ele tem uma esposa, essa esposa tem outra família, e os encontros ficam cada vez menores, né? Então, se você não participar em outros grupos além da família, né? Porque dependendo da idade, né? Você já não tem mais o grupo do trabalho, né? Então tem que ter muito cuidado, né? De continuar. Às vezes você tem uns grupos bons onde você trabalhava, você tem, porque eu falo, você tem um CTG, mas participa do CTG, participa do clube de mães, participa principalmente das pessoas que já estão aposentadas. E no Natal é o momento de reencontro, mas lembrar também que não é fácil você reencontrar uma família dependendo da idade, né? Então, lembrar que se você. Acha a tua turma, né, Gasparim? Acha a Acha tua turma. isso Eu aí. brinco, de vez em quando eu brinco com os meus amigos, porque eu não sou da turma da cachaça, eu não sou da turma do futebol, eu não sou da turma da novela. Eu disse, meu Deus, onde é que tá a minha turma, né? É isso aí. Mas tem quem Tem. combina com os teus gostos, né? Porque, por vezes, é isso, a gente tem que encontrar pessoas, um mundo enorme. Tem pessoas que combinam com o teu gosto, né? E mesmo que a gente, às vezes, Gasparim, não esteja no melhor grupo do universo, estar com pessoa, aprender a viver com o diferente, aprender a escutar. Vou Mesmo escutar. quando você diz, ah, nossa, isso aqui doeu o ouvido, sabe? Melhor escutar doendo o ouvido do que não escutar nada, né? Fê, Ficar em eu silêncio. acho que a gente deve ficar rouco de tanto ouvir, né? Boa! Não, Ó, Gasparim, essas ó, frases de essa frase. efeito. Fechou o ano com chave de Isso ouro. aí. Vamos botar lá na mensagem do dia. E outra, eu Fique acho. rouco de tanto Isso. ouvir. O problema é que se Bom. a gente. Reflita sobre essa, Se a durma gente com essa. Durma com essa. se a gente participar só do grupo que a gente gosta, a gente fica alienado. Ou seja, Total. por isso que às vezes nós estamos no Brasil e no mundo com essa briga, né, entre os extremos. A gente tem que ouvir. Porque você falou, não é de novela, mas se a sua mãe, a sua tia, né, assiste novela, vamos ouvir ela, entendeu? Eu acho que Sim. esse é o lado, né? E novamente, não precisa viajar o mundo para experimentar algo diferente, não precisa ir para a China para comer uma comida diferente. Pode aproveitar e aqui em Caxias, se tiver parecido, né? A gente não pode comer só o que a gente gosta, tal. Então, eu acho que vale para os grupos também, tá? Eu sou da opinião que você só cresce, e eu lecionando, acho que aprendemos isso quando nós fomos alunos. Uma empresa só cresce se você tem pessoas com visões diferentes. Você não pode ter uma visão única. Você só cresce ouvindo o contraditório. Uhum. 11h13. Gente, eu vou agora pro programa em específico, né? Porque essa notícia não é nova, tá? Eu passei pro Gasparim e pro Pablo uma notícia via Facebook, porque me encaminharam lá no meu Facebook. Às vezes as pessoas me dizem, isso aqui valeria um programa, eu vou guardando, né? E aí eu fui pesquisar, porque o pessoal pega uma notícia velha e reedita, né? A notícia aconteceu, de fato, entre os anos de 2020 e 2022, ou seja, durante 2 anos, um menino de 9 anos, um menino francês, ele viveu absolutamente sozinho, sem nenhum adulto, em uma vila na França, né? A mãe dele saiu, sabe aquela história, saiu para comprar pão e nunca mais voltou? Saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou? Foi essa. Inclusive, a mãe dele, em 2024, foi condenada por abandono. Sim. Foi condenada por abandono. Hoje, essa criança, que não é mais uma criança tão pequena, né? Já é um menino, um rapazinho, ele está numa família que o acolheu. Ele está numa família acolhedora. Mas, durante os anos de 2020 e 2022... esse menino francês, ele viveu 2 anos vivendo dos restos de bolo, pedaços de bolo que sobravam do lixo, de compotas, de 9 restos. anos. 9 anos. 9 anos de idade. Ele ficou 2 anos absolutamente morando sozinho. E o mais impressionante, ele continuou indo para a escola. E tinha notas boas, ele passou de ano. Né? Ele passou de ano. Ele não foi reclamar na casa de ninguém, né? Ele viveu esperando a mãe dele. A história acabou sendo revelada por um jornal francês, né? Que mostrou que a criança vivia realmente sozinha, né? Sem eletricidade, sem aquecimento, sem água quente. Algumas vezes ou outros vizinhos ouviam ele bater os canos de aquecimento para tentar se entreter. Não era para tentar esquentar. Era tipo assim, não tinha televisão, não tinha nada, né? Porque acabou a luz, acabou fazer tudo. um barulho. Exatamente, né? Durante 2 anos ele viveu sozinho, né? E foi para a escola. E ele aparecia na escola limpo e bem vestido.
Até mandei uma imagem para vocês, ele tudo Sim, descabelado, mas isso foi lá no finalzinho dos sim. 2 anos, né, durante um período longo, ele se manteve limpo, asseado, indo para a escola e com notas boas, mostrando que quando a gente quer de verdade, o ser humano tem uma capacidade que às vezes nem a gente conhece, a gente desconhece em si mesmo, que é a capacidade de superação, de autorregulação, né. Às vezes eu digo: "Nossa, as pessoas estão nervosas, ansiosas", sim, vão tomar um remédio. Pode tomar um remédio, se for indicado, se não conseguiu, mas passou pela autorregulação, tentou se autorregular, porque é isso, né, quando a gente diz para uma criança pequena, quantas vezes, Gasparinho, tu disse para tuas filhas ou para tua neta agora: "Calma, respira". Respira. O nome disso chama-se autorregulação. Você não pode ir lá respirar pela criança, mas a criança, com orientação, que foi instrumentalizada, ela consegue. Neste caso, ele já tinha 9 anos, né? Então, talvez já tivesse esses instrumentos. Mas, poxa, com 9 anos, ficar 2 anos sozinho. É. Que loucura, né? Assim, o homem, poucos homens passaram. Claro que se nós começar a analisar a guerra, é um momento muito triste, mas ao mesmo tempo de resiliência do ser humano. Mas assim, ó, a gente não sabe o limite do ser humano. Teoricamente, eu posso dizer o seguinte: eu sou formado militar, eu fiz curso de sargento e tal, e era uma época realmente que nós éramos testados, porque a gente sabe que a guerra não é fácil, se precisar, né, e que o mundo não é fácil. E nós éramos testados, fisicamente e emocionalmente, ou seja, a gente passou por alguns exercícios que hoje praticamente está proibido, entendeu. Então eu sei o que alguns colegas passaram, da pessoa inclusive cair no chão e não conseguir mais se mexer, o sistema nervoso. E aí a gente aprende, por exemplo, que na guerra, praticamente tem mais baixa entre colegas do que propriamente no fronte de batalha, porque você só conhece a pessoa quando você vai para o extremo, né. É que nem a gente fala, né, a gente só conhece o parental quando você empresta dinheiro, quando você, convive. A sociedade, mesma coisa. Por que que às vezes dá problema? Porque você conhece o Pablo, eu e o Pablo aqui na rádio, aí você vamos botar uma sociedade, uma empresa, só que eu não conheço o outro lado. Então, o caso desse menino reflete a isso, ou seja, nós não sabemos o nosso limite, até porque não somos testados diariamente. Agora, na empresa, Fome, Gasparim. fome, Fome. Tu sente fome? sim, praticamente não. A Não. a maioria do Não pessoal dá nem tempo de nem sentir sabe o que que é fome. fome, e a gente não sabe qual é o comportamento. Mas eu sei, por exemplo, para quem já estudou a teoria de Maslow, né, aquela teoria das necessidades, a gente sabe o que aconteceu. Por exemplo, essa teoria, naquele tufão que houve nos Estados Unidos, que o pessoal ficou naquele estádio lá, nesse momento que abandonaram as pessoas de idade no hospital, crianças, aí que a gente nota até onde o ser humano pode chegar. Porque se a gente descer lá na necessidade básica, com fome, etc., aí realmente é coisa. Agora, eu leio, tu pode verificar que, mesmo aqui no Brasil, às vezes tem famílias com 10 ou 15 pessoas. Quando você entrevista uma mãe dessa, você vê onde é que ela está estratificada na teoria de Maslow. Ou seja, ela diz o seguinte: vai que dos 10 filhos, um dê certo. Deu para entender que é um pensamento diferente, mas por isso que eu falei há pouco, a gente tem que sair da nossa bolha e ler esse lado. Por exemplo, nós temos hoje diversas guerras no mundo, né? Hoje nós temos, por exemplo, vamos imaginar agora a força, né, a persistência de uma pessoa que sai de um país tipo a Venezuela, que nós temos hoje muitos, até já conhecidos aqui em Caxias do Sul. Você imaginar pegar uma trouxa e ir embora? Você imaginar os alemães, os italianos, principalmente, que saíram de uma fome, pegar um navio sem retorno, ou seja, bem provável: "Ó, eu nunca vou ter dinheiro para pagar o navio para voltar para ver meus parentes". Então, o ser humano eu falo que é um animal que realmente a gente não sabe o limite. Agora, por outro lado, eu sei que todo dia nasce um Hitler no mundo, ou mais de um. Como também nasce Calcutá lá, Uma uma Madre Madre Teresa. Madre Teresa. Teresa. Só depende, o problema todo é o meio que nós estamos, entendeu. Então, a sociedade tem que, de alguma forma, tolher, entendeu. Por outro lado, veja que nós falamos há pouco, né, de Natal, tal.
Será que os vizinhos nunca se deram conta, né, que tinha uma criança lá? Deu para entender que nós, como ser humano, nós pecamos, Ah, não há dúvida, não há dúvida. entendeu? Um dos fatos, né, desse menino francês que acabou sendo a escola, né, talvez, poderia Sim, ter sido, porque a escola recebe sempre, é o lugar, depois da casa, é a é a escola escola, em a que as escola. coisas se manifestam. Mas a demora, Gasparim, de perceber que tinha, que essa criança estava sendo negligenciada, é porque a própria criança, ela seguia como se nada tivesse Sim, sim. acontecido. Ela Por foi quê? muito Muito forte. Ela, muito ela forte. queria, ela deu o suporte que ela precisava ter tido da mãe. Quem deu foi a criança, né? A gente vê isso. Caminha na rua, tu vê isso todos os dias, pessoas precisando ser mais velhas do que são, mais fortes do que são, só que um dia a conta vem, né? E o que eu quero dizer com isso, né, na notícia é que como ele continuava indo para a escola, ele mantinha os horários, ele se mantinha ansiado, ninguém nem parou para pensar. Por Sim, quê? Porque sim, a fila sim. anda, né? E para terminar a história, a mãe dele fugiu com o namorado, né? Foi namorar, Isso é. enfim, eu não quero aqui fazer julgamentos Foi sobre passar um final de semana com a e nunca namorada. mais voltou. Final de semana longo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é a capacidade de superação. E talvez, Gasparim e Pablo, usando essa notícia como um gancho, todos os especialistas estão dizendo que 2026, se a gente tem vivido anos difíceis, né? 2026 vai ser um ano, não é que ele vai ser mais difícil, mas ele marca um tempo, ele dá um carimbo num tempo que a gente precisa ser mais eficiente. A gente precisa trabalhar com mais afinco, a gente precisa ser mais honesto, mais correto, mais sério. hum, Mostrar que os resultados são resultados comprovados, né? Mostrar as métricas. Ou seja, eu digo que vou te entregar uma garrafa d'água tal dia. Tal dia a garrafa d'água tem que estar lá. Tem que estar lá. Ninguém mais tem tempo, paciência para saber o que aconteceu no meio do caminho. Ou seja, nós precisamos melhorar nossa performance todos os dias. E 2026, de acordo com os especialistas, é o ano que isso vai vir carimbado. Não tem mais margem para discussão. Então a gente vai precisar ser resiliente. A gente vai precisar agora se superar ainda mais, ser cada vez mais alguém como este menino. É que nós vivemos até agora e eu diria assim, de 2008 até 2020, acelerado depois de 2020 por causa do Covid, a gente, viveu o período de você tem que, certo? E a gente tem que ajustar esses aspectos todos, certo? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que pagar as contas, você tem que ser, tem que abraçar o mundo, tem, sabe? Só que agora a gente tem que passar da pressão para mostrar que de fato você, naquilo que você escolhe ser, tem que ser inteiro, tem que ser, certo? Então, se você escolhe trabalhar numa empresa X ou Y, num determinado segmento da sociedade, tu tem que fazer aquilo entregar. Tem até aquela, Pleno, tem pleno. aquela expressão, né? Prometia, mas não entregou. Então, o que que Uhum. você, se você se coloca para algo, tem que se entregar. E o se entregar hoje é você fazer com intensidade. Tem até dentro dessas perspectivas do próximo ano, eu estava lendo ontem, dizendo assim, ó, uma das coisas urgentes é o ser humano saber criar uma relação com o celular, de que o celular não é o celular que deve ditar o horário para ti. De toda hora tu ficar olhando e etc e tal. Não, toda ligação que vier, eu vou ter que atender. Toda mensagem que vier, eu vou ter que responder no ato. Não! Cria um momento para responder as mensagens. Cria um momento para você dar conta disso. Tudo Porque aos senão, limites, né? tu Tudo aos dar limites. esse limite. Porque hoje ainda muitas pessoas nesse aspecto, nesse recorte do celular, porque podia ser tantos outros, certo? Temos que criar um hábito pessoal diante disso. E a matéria dizia assim: parabéns àqueles que já há bastante tempo já têm o celular configurado no silencioso. Boa. Gasparí, não sei se você já ouviu, acho que o Pablo certamente já, porque o Pablo é mais da internet, né? Mas eu e tu, a gente não é tanto. Então, para mim foi novo esse ano, tinha um memezinho que era assim na internet. Fulano prometeu tudo e não entregou nada. Fulano não prometeu nada e entregou tudo, né? Era um bordão que se criou para mil coisas, né? Para Sim, mil sim, coisas. ótimo. Até para propaganda de produtos. E esse ano de 2026 vai ser assim, não tem mais o 8 ou 80. Não é prometeu tudo, entregou nada, ou prometeu nada e entregou. Não é mais sobre Não é mais isso, sobre isso. mas é sobre sermos pessoas confiáveis, né? Então, não vai ser tudo ou nada.
Mas se eu prometi 5%, é 5% que eu tenho que entregar. Ninguém vai mais aceitar, prometeu e não entregou. Ou não prometeu e entregou. Não é mais sobre isso. Esse meme vai perder o sentido, né? Por quê? Porque a gente chegou neste momento que se você diz que tem que fazer ou se comprometeu a fazer, fez uma escolha, você vai ter que fazer, porque não tem mais tempo, margem para ficar treinando, experiência acabou. A gente É. fez isso em 2021, 2022, 2023, Um quarto 2024. do século já se foi. Exato. Aquela ideia assim, ó, de que o novo milênio está aí, muitos aprendizados virão e tal, mas já passou, gente, do aprendizado. Agora é mostrar que você aprendeu alguma coisa. E na teia da sociedade ou na rede das relações na sociedade, um dos princípios primeiros é a responsabilidade. Se você marcou um horário, vai naquele horário. Você é um profissional, seja de qual for a área, da medicina ao que for, marcou às 4, é às 4, certo? Por Uhum. quê? Porque se você colocar, não, era às 4, mas eu vou às 17 horas fazer aquele ação, pensa quantas outros compromissos, outras questões correlatas ou próximas terão que também ser adiadas, proteladas por conta do teu, não, eu atendo quando eu quero, porque eu sou dono do meu negócio. Não, você é dono de um negócio que faz parte de um grande negócio que necessita que você seja. Já imaginou, Gasparim, um relógio? Lembra do relógio de engrenagens, o famoso relógio suíço? Se uma engrenagemzinha daquela lá resolvesse dizer, não, hoje eu vou ficar de boa, vou montar uma rede aqui no meio desse relógio, vou ficar deitadão aqui e tal, tudo. Vou tirar minhas férias. E como é que fica todo o cômputo dos outros, certo? Então eu vejo assim que na nossa sociedade hoje, brasileira, nossa aqui caxiense também, falta bastante disso, sabe? Não, eu vou deixar para amanhã, não, eu faço depois da manhã. Não, calma lá, meu querido. Você pode deixar o banho para amanhã, mas as tuas atribuições profissionais, as tuas atribuições no conjunto da sociedade, você não pode protelar. Certo? Por quê? Porque o resultado ou a ação que você tem que promover, que é de sua alçada, promove ações de qualidade de outras pessoas, que leva para outras pessoas a qualidade. Pensa, se a SAMU, uma unidade da SAMU, ela não faz um pronto atendimento com qualidade, como é que fica a cadeia que vai na sequência? E assim por diante, houve um acidente de trânsito, se os responsáveis por equacionar aquela questão não resolverem com objetividade, veja o fluxo todo que acontece. Então, eu vejo assim, ó, Beverly, nós entramos em 2026, já estamos com, como diria, já estamos com os dedão dos pés já dentro de 2026, que já vamos planejando, já tem empresas planejando 2026, já tem outras que já estão além do planejamento, já estão executando determinadas coisas para 2026. A gente tem que se posicionar de forma diferente. E é sempre na relação com o outro. Porque contigo mesmo, você vai ter que dar conta. Veja bem, aquele menino da França ou aquele outro menino de 9 anos, não sei se vocês viram nas redes sociais, que os pais saíram de férias, chegaram no aeroporto e descobriram que o passaporte da criança de 9 anos estava vencido. Deixaram a criança no aeroporto e foram de viagem. Entenderam? Então, veja bem, é um caso aqui. Não, gente, está pipocando casos aqui e acolá. E isso é falta de responsabilidade. A mãe francesa foi condenada depois, certo? Mas outras tantas situações que tem por aí que não precisam ser no sentido de condenação, mas tem que chamar a responsabilidade. Tem que chamar a Não há conscientização de que dúvida. se você é mãe, se você é pai, se você é professor, se você é médico, se você é policial, seja o que for, tem que ter mais responsabilidade. Tem até uma situação, claro, eu estou trazendo aqui só para a gente marcar como são várias áreas dizendo a mesma coisa, né? Na economia, retração na economia, questão da inflação prevista para ser um pouco menor, mas então também tem uma retração nos gastos, né? Enfim, e outras áreas. Quero trazer aqui, eu não sou
nenhuma especialista, mas eu tenho ouvido muita gente também na internet falando de que vai ter uma mudança astrológica muito importante, né? Uma reconfiguração nos astros que não acontecia há 150 anos. E eu estava me lembrando, né? Eu sou da geração, tenho certeza que o Gasparim e o Pablo também são, que a gente ouvia a Era de Aquário, né? A Era de Aquário. Nem sei o que isso significa, né? Mas a gente ouvia, né? E agora tem uma transição novamente, né? Uma reconfiguração nos céus e isso traria algumas mudanças também, né? Seria uma época de mudança. Ok, não vou entrar aqui, nem tenho lugar de fala, não entendo nada disso, mas são várias as áreas dizendo que vai ser um tempo de muitas transformações, de muitas mudanças, Até né? porque conflui outros elementos também, Beth. Sim, óbvio. Né, vem a questão econômica, vem a questão política. Para Ambiental. nós será um ano eleitoral. Vem a questão ambiental. Olha o que aconteceu ontem na região de Porto Alegre, Guaíba e outros tantos. Vejam bem, ontem Juiz de nós estávamos com Fora. uma temperatura altíssima. Hoje tem que pegar um casaquinho, tem que pegar um agasalho ali. Então, eu acho assim que conflui muitas questões, muitas questões. Não, aliás, me permita dizer, nós inauguramos em 2025 o fim de mudar o guarda-roupa. Nunca mais a gente vai conseguir botar as roupas quente pra Exato. cima, as frias pra... Não, Acabou. Não, tem que deixar no pé da Não cama é? um Acabou. edredom ali, alguma Acabou. coisa. Esse ano a gente viu que, veja as transformações, é disso que eu tô falando, não é necessariamente de que alguma coisa mística vai acontecer, mas a gente percebe que nós estamos fazendo muitas transformações, mas até aqui a gente falava nisso, né? São transformações. Não, agora as transformações aconteceram. É um novo jeito de viver. Pois é, e aí urge a necessidade, Bebe Gasparim, no meu ponto de vista, de que a pessoa procure cada vez mais o seu próprio centro como pessoa, porque senão você fica à mercê desses movimentos, dessas transformações que estão acontecendo, que quiçá de repente focado numa perspectiva ou na outra perspectiva e vai perdendo a sua própria essência, vai perdendo um quê da sua própria identidade e acha que o novo normal agora é viver perdido. E não, o ser humano não pode ficar ao sabor das eventualidades. Você tem que ter foco, você tem... Eu estava lendo um texto esses dias também, de que o principal elemento para você chegar à felicidade não é além do foco. Qual é o teu foco? Qual é o que você estuda? O que você se dedica? No que você se entrega? Qual é o teu foco, certo? Pessoas focadas, ela empreende. Um empreendedor ali, um administrador de empresa, se ele não é focado, se ele fica o tempo todo... Esses dias estava conversando também com um senhor que ele disse assim, basta. Não quero mais saber lá na minha empresa, toda reunião, mas tem um novo projeto, tem uma nova proposta, tem um novo jeito de ser. Não, vamos nos qualificar do jeito que nós sempre fizemos o produto, certo? Inovar elementos do que a gente produz é uma coisa. Agora toda hora vão dizer, não, agora, né, a porta do escritório tem que ser virado para o sol nascente. Não, agora aquela janela ela não pode ficar daquele outro... Diz que viviam em reforma dentro da empresa e gastando dinheiro, gastando dinheiro. Ele disse assim, nós trabalhamos mais de 30 anos na nossa empresa, no fundo do quintal, e nós crescemos lá com coisas. Agora, toda reunião de planejamento, vamos mudar, porque agora tem que ser virado sobre isso. Não, porque agora a cor do ano que vem vão pintar toda a empresa com aquela cor que chama. Agora também vem uma perspectiva nova ali, Beverly Gasparim, que as empresas deverão priorizar determinado tipo de luz nas empresas para evitar a depressão dos seus funcionários. Aí é que tá, é aquilo que a gente falava, né? Até aqui a gente veio, parece que sempre em transição. A ideia de estabilidade tinha se colocado no xeque-mate, né? Na ideia. Estabilidade real nunca existe, né, gente? Porque o mundo é movimento. Mas tinha uma ideia. A gente tá aqui, esse ano vai ser assim, esse mês vai ser assim, essa semana vai ser... E tinha acabado, né? Desde a pandemia a gente tava tão estável, tão volátil, que a gente tava sempre em transição. A gente tava sempre em construção. Nossa vida, nosso local de trabalho, estudo, comunicação, economia, tudo. E 2026 a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que fazer escolhas e tomar aquele rumo, toma um rumo, mesmo que a nova vida seja com mudanças mais constantes do que foi há 30 anos atrás, vai ter que ter uma certa ideia de estabilidade, porque senão nós vamos todos enlouquecer. Posso fazer um intervalo primeiro, Gasparim? Pode fazer. Posso? Sim, Então, eu sim. só vou pedir licença, porque se a gente engatar uma primeira aqui, a gente vai
não vai conseguir fazer Basta! Vou fazer o intervalo agora. Intervalo, nós voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. 11h36. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 20 graus. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h38, o programa Tá na Pauta de volta. Eu, Beverly Rocha, Evanir Gasparim, ele que é uma das forças vivas de Caxias do Sul, atua no setor privado, que tem uma empresa em Caxias, né? Também está no conselho de SIC, está no conselho de Cindy Lojas e várias outras instituições. Pablo Carlotto, professor de carreira, uma vida dedicada, né, à docência e também hoje coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Lembrando que dia 18, quinta-feira dessa semana, é o Dia Internacional da Pessoa Migrante. Vai ter uma programação aqui em Caxias do Sul. Acabei olhando para o Pablo, lembrei disso de novo. O tema do programa de hoje é a capacidade humana de resistir, de suportar, capacidade humana de autorregular-se, né? A capacidade humana de superar a si mesmo, com base numa notícia que mais uma vez começa a circular por aí, mas ela é velha, ela é lá do ano de 2020 a 2022, a condenação da mãe dessa criança, um menino francês de 9 anos, foi em 2024, por abandono, que viveu, a criança, né, viveu 2 anos sozinha,
absolutamente sozinha, né? A mãe foi com o namorado comprar pão e não voltou nunca mais, né? Hoje a criança está numa família que a acolheu e tudo mais, mas ficou 2 anos, gente, indo para a escola, mantendo as notas, tomando banho, asseado. Por isso que demoraram, inclusive, para descobrir que ele estava sozinho, né? Uma criança de 9 Sim. anos. Isso mostra que nós, seres humanos, e várias outras notícias que a gente viu, né? Aquelas crianças que sobreviveram num acidente na selva aqui no Brasil. Enfim, a gente percebe que o ser humano, quando ele é colocado literalmente à prova, é ali que a gente separa, né? Os meninos dos homens, como a gente costuma Isso dizer, aí. né? E eu diria assim, ó, hoje a gente tem que também, né, trazer esse assunto que muitas crianças no Brasil, nessa idade, já ficam sozinhos em casa, no mínimo meio turno, Sim. Não é uma certo? apologia, deixa bem Não é, claro, não é uma não é apologia uma ao apologia, não é uma sofrimento, nem ao apologia. abandono, não é isso. Mas nesse recorte, nesse aspecto aqui, há que se considerar que os pais têm que fazer um acompanhamento, Sim, certo? sim. Verificar quais as responsabilidades que a criança tem. Não é saudável que a criança se fica de manhã o tempo todo, fique o tempo todo dormindo, que tenha as atividades previstas, o que fazer tal hora e tal. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa ser tutoriado, ou seja, ele precisa ser orientado e precisa ser cobrado das atividades que seja feita. Aí, Como Pablo, professor, como pedagogo, eu digo assim, ó, não é a questão de colocar no cursinho de balé, no cursinho disso, daquilo. Não, pode até deixar em casa, mas dando algumas pequenas tarefas disso, daquilo. supervisionado, Tem né? o tema para Supervisionado. fazer, tem leitura, porque se tem 9 anos, 10 anos, já sabe mais ou menos algumas Tem coisas criança de a 11, fazer. 12 que já namora. Pois, Namora, para umas coisas pode, para outras não. Então, o pois que a é. gente está falando aqui, que o Pablo está deixando bem claro, é que a gente está usando um exemplo que aconteceu, que foi um extremo. Pois Não é o ali é um ideal. abandono. Isso, não é o Não é ideal. deixar assim, sozinho, é isso. um abandono. E aí mesmo a criança conseguiu. O que eu quero trazer com isso, Pablo, também, me parece que é importante, é que nós temos uma realidade brasileira que algumas famílias passam muitas dificuldades. E aí a autorregulação, a superação não é da criança, é do adulto que trabalha, que está fora, que tem 1000 justificativas, que precisa se regular e se superar, de assim mesmo dar suporte. De assim mesmo dar suporte. Eu lembrei da história da minha mãe. A minha mãe já é falecida há 12, 13 anos, e eu não me lembro não me lembro disso, porque eu era muito pequenininha, mas eu tenho 2 irmãos mais velhos, uma hoje é falecida, né, mas os meus irmãos mais velhos, e a minha própria mãe contava essa história, que ela, quando teve os filhos, então nós temos diferenças de 6 e 8 anos, e do mais velho, Ó. do mais novo pro do meio, 6 anos, do meio pro mais velho, 8 anos, então, né, tinha uma diferença grande. E dessa diferença, o que acontecia? Minha mãe, então, jovem ainda, ela trabalhava, pegava 2 ônibus para vir para casa. Desses 2 ônibus, ela tinha tempo de comer um ovo, que ela ia comendo na volta, e aí ela lavava a roupa, organizava, volta e meia puxava a orelha de um, do outro. Os filhos tinham suas tarefas, que eram desde cedo fazer o arroz, né? Não fazia toda a comida, porque toda a comida não dava, mas fazia o arroz, fazia não Sim. sei o que lá, lavava a salada, e ainda assim eles aprontavam, né? Eles, digo, nós aprontávamos, né? Então, e ela sempre correndo, então o tempo que ela tinha era o tempo de ir comendo enquanto ela pegava o ônibus. Por que eu tô contando essa história? Ela era alguém muito especial, ela é aquilo que muitos brasileiros Muitos fazem. brasileiros fazem. Ou seja, ela teve que se esforçar muito mais para poder supervisionar os filhos, porque o ideal seria almoçar no centro, levar uma marmita, mesmo sendo pobre. Não, vinha para casa para poder olhar. Os olhos da mãe, do pai, que vão determinar se aquelas crias vão dar certo ou vão dar errado, né? Então, o que eu quero dizer com isso, lembrando deste exemplo, é que não deve ter sido fácil, deve ter sido muito difícil. E eu lembro que quando a minha filha era pequena, eu trabalhava muito cedo aqui na rádio. Eu vinha, 5 horas eu estava no ar, então eu vinha trabalhar 4 e pouco. E eu passava, Pablo, vendo muitas mães com seus filhotes, né, com seus filhos, na parada de ônibus, Pra indo para levar no colégio Quantos, antes de irem pro exato, trabalho. quantos Muita ônibus gente fazia isso. pegavam para poder chegar, sei lá, 6h30, negociar com a escola, quem sabe abrir um pouquinho antes para os filhos. O que eu quero dizer com isso, resumindo toda a ópera, é que neste caso, quem tem que se regular, quem tem que se superar, não é a criança. É o É o adulto adulto. que decidiu ter filhos, né? Exato. Agora, assim, tomara que em 2026 comece a abrir os olhos, porque
Na empresa, em casa ou em qualquer nosso relacionamento, nós temos que voltar a fazer o básico. É o básico, entendeu? Quando você falou desse empresário que está cansado, e eu tenho ouvido muitas pessoas cansadas, ou seja, quem tá fazendo acontecer está cansando, sabe? Porque fica pesado para você, entendeu? Deu para entender? Ou seja, você começa, eu falo, uma festa de colônia, uma festa de comunidade, se você deixar só para 2, 3 caras, fica pesado, e é sempre os mesmos caras, e eles acabam desistindo. Eu falo isso como professor, como empresário, como pai, como avô também, mas assim, ó, se você viajar para fora do país, do Brasil, é diferente. Você pode pegar a China, que não é tão com tanta democracia, mas você pode pegar os Estados Unidos. Não existe isso de você não fazer o básico. Você é cobrado lá. Tem sintomas no Brasil que parece que é proibido falar. Quando você vê, por exemplo, você vai contratar uma pessoa, ela trabalhou 10 empresas, 2 ou 3 meses em cada empresa, ou 6 meses para ganhar o desemprego. Quando você vê um país, por exemplo, que metade da força de trabalho está com uma bolsa que foi feita para ajudar quem realmente necessitava, que seria essa criança de 9 anos. Não, hoje a pessoa pode trabalhar, tem emprego disponível, só que ele não quer trabalhar, tal. Só que você cria... O que tu traz, Gasparini, é tão importante que eu preciso fazer um parênteses aqui. O que tu tá dizendo tem programas sociais necessários que foram feitos para um período, não para ser para sempre, né? Você não pode Essa se é a aposentar diferença, né? nesse trabalho. Isso. Quando você vê, por exemplo, olha aqui Alfredo Chaves aqui, Flores da Cunha. Quando você vê uma tragédia daquelas, mas você vê todos os agricultores, caiu a parreira, todos os agricultores se unem e levantam essa parreira. Agora você vai ter que andar novamente com seus pés, com o seu corpo, não continuar o resto da vida. Então são sintomas, e a gente vê isso na televisão, você vê propaganda estimulando a pessoa a fazer isso. Pessoal, aí você tem, por exemplo, uma mãe ou um pai que já está há 20 anos num programa social desse e tem filho. Você está repetindo a dose, ou seja, novamente, a vida não é tão fácil, eles não vão ter uma vida fácil. Sim, o programa social não é emprego, acho que isso não é isso tem que ficar emprego, não é claro, emprego, É uma né? política pública Aí, e ela novamente, é necessária, vale mencionar, necessária, né? necessária. A questão não é necessariamente essa da nossa reflexão agora, mas como se dizer de que dentro dos programas sociais tem as políticas públicas e às vezes geralmente a gente fala achando que é só para o pobre, tem até para o rico. Dentro dos programas e tal. Mas a questão é o que o Gasparini está pontuando, que eu concordo, é uma cultura que se estabelece dizendo, não, então eu vou depender só daquilo. Mas aí existem outros programas que junto com aquele devem empoderar a pessoa, devem conscientizar a pessoa, devem educar a pessoa. Agora, quando você vê, Gasparini, que no nosso país, de município a estado e a federação, os programas sociais de educação escolar cada vez mais fragilizados, levam a sociedade a depender cada vez mais dos programas sociais que deveriam ser política pública que, por natureza, ela é transitória. É só até a pessoa fazer a superação. Então, veja bem, por exemplo, que tu falavas ali do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele poderia já ter, na altura em que nós vivemos, já devia ter uma regra. Você tem o direito a 1, a 2, a 3, e não a de eterno. Entende? Que faz as gerações mais novas dizer, eu vou trabalhar 3 meses, depois pego o seguro-desemprego, vou trabalhar depois mais 3 meses, 4 meses, sei lá, 6 meses e vou pegar. Não é isso. E a maioria das políticas públicas, quem administra é o município. Então, aí também há que se refletir um pouquinho mais e ver aonde surgem as questões. Tem vários os gaps aonde aqui, ela se alimenta, aonde ela se reproduz. O Pablo me cortou, disse que eu acho que qualquer programa nós temos que discutir isso, tá? Porque normalmente eu estou num grupo, né, de empresários que estão cansando e enxergo isso, tá? E lembrar, né, que quase 90% dos ditos empresários no Brasil faturam menos do que um funcionário público ganha por mês, né, o teto do salário de um funcionário público. Ou seja, a maioria, neste momento que está nos ouvindo, a maioria dos empresários
talvez não consiga tirar férias porque o custo de dezembro é muito grande. Você tem férias, você tem 13º e tal. Então, o ditos empresários, 90%, eles não tiram, parece que não chega a R$ 2.000 por mês. E é esse pessoal que faz acontecer, entendeu? Ele abre lá uma padaria, ele e esposa, ele acorda cedo, ele vai dormir tarde. Hoje tem que trabalhar 7 dias por semana. Por quê? Porque alguém está em casa, ele quer o pão, ele quer o pão novo 7 dias por semana. Tem que entender que, por exemplo, esse cara que tem o direito de comprar esse pão novo todo dia, esse cara também tem que ter obrigação. Não há Deu dúvida. para entender? Ou Agora, seja, nós estamos a seguinte, ó, parece que tem obrigação é só um lado. O próprio Código do Consumidor diz isso, entendeu? Você tem um lado. Dificilmente o Código do Consumidor vai dar razão para o lado. Então, essas pessoas, para terem sucesso, tem que pensar o seguinte: aquela pessoa que abriu uma padaria e trabalha 7 dias por semana vai ter sucesso. Agora, se você vai achar que vai abrir uma padaria e abre quando você quer, abre a hora que você quiser, não vai funcionar. Então, eu espero que 2026 seja isso, que valorize as pessoas que realmente querem fazer acontecer, e, novamente, vale para o rico, vale para o pobre, isso, entendeu? Mas, assim, ó, vale para a vida em sociedade. Porque, novamente, a vida em sociedade é preciso que haja, sei lá, participação. Mas, novamente, quando eu falo em fazer o básico, não é só numa empresa. Fazer o básico é sair aqui da rádio e ter um problema na rua. Fazer o básico é saber que tem um vizinho meu que faz 2 anos que a mãe não volta. mas é que tá, Gasparinho, a gente deu uma volta, né, comprida para chegar naquele lugar que tem situações que a gente precisa dialogar. Sim, a gente precisa dialogar sobre políticas públicas, sobre formas econômicas, precisamos. Mas de forma coletiva, isso leva um tempo porque os sistemas estão estabelecidos, né? Então, o que a gente precisa também, ao mesmo tempo, sincronicamente, que é dialogar, que é refletir enquanto sociedade sobre essas formas que talvez não atendam mais os anseios das pessoas, a qualidade de vida que desejamos, a vida no planeta como a gente quer, ok. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reforçar as condições que são aquilo que você chama de básico, eu chamo de condições mínimas humanas. Para a gente se tornar um ser humano, a gente tem que ser civilizado, senão a gente é bestial, a gente não é humano, né? E a gente vai construindo isso. E a gente deixou de fazer determinadas coisas por comodismo, por facilidades, por N questões, nem sei dizer todas elas, mas é um fato que nós, hoje, em detrimento das facilidades da vida moderna, a gente deixou de desenvolver, de exercitar. É como se faltasse uma academia para ser humano, sabe? Uma academia para ser gente. Para ser gente. Uma academia para ser gente? Vamos lá, vamos fazer uma academia para ser gente. E nessa academia para ser gente, que a gente reforçaria aquilo que é natural e inerente ao ser humano, como superação, resiliência, tudo isso que a gente acabou de falar, tá faltando. Então, não dá para a gente fazer outras mudanças se a gente não fizer essas juntas. Elas não vão combinar. Em algum momento, alguém vai deturpar. Nunca vai ser ideal, nem perto do ideal. Por quê? Porque falta, tá muito longe, né? Nisso, os ouvintes participam. O Ademar Roberto Sebento, cinquentenário, ele diz o seguinte: olha, cabe perguntar que tipo de educação esse menino francês teve que o levou a enfrentar uma situação extrema com tanta serenidade. E é esta pergunta que deve ser respondida. E embora eu concorde com o Ademar Roberto Sebem que deve ter tido ali alguém que fez essa figura para ele, até quem sabe a mãe. Pode até ter sido a mãe que o abandonou, que também sofreu algum tilt qualquer, vai saber o que aconteceu lá, e que degringolou. Por que não, né? Mas poderá que seja uma outra figura. E sobremaneira, Ademar, o que eu quero trazer é que não é só a educação adquirida do meio. Nós nascemos com uma centelha divina, uma habilidade, algo que vem dentro Ímpeto. Isso aí, vem dentro da gente. Porque o que explicaria, então, Ademar Roberto Sebem, que tem gente que teria tudo, absolutamente tudo, para dar errado, entre aspas, né? O dar errado significa aqui ir para a marginalidade, ir para a violência, falta de caráter. É isso que eu quero dizer quando eu digo deu errado. Sim. E a pessoa dá muito certo. A pessoa dá tudo certo.
Ela se transforma, quem sabe, até em alguém que inspira. Então, tem coisas que é do ecossistema, e eu concordo, o meio tem um papel importante, mas não é só o meio, né, Pablo? O Pablo é professor, pode dizer isso de Não, carteirinha? não é só o meio, e a gente tem que clarear muito mais sobre essa compreensão, porque de repente você vê também um jovem, uma criança ali que nasce numa família estruturada, que não sei o que e tal, Que tem tudo, tudo para dar que tem certo. tudo para dar certo e completamente vai para um outro universo. Então eu acho assim de que há alguma coisa aí que os especialistas, né, em genética têm que dar conta também, de entender essa programação neurobiológica, neuropsíquica, etc., do ser humano que se estabelece de formas completamente diferentes para todo mundo. Eu me lembro uma expressão, Beverly Gasparin, que a minha mãe dizia sempre a seguinte: os três, nós éramos em três em casa, os três comeram da mesma panela, como é que me sai diferente um do outro, certo? É fato. E é justamente isso, mesmo que você seja trigêmeo, ontem eu me encontrei com uma ex-aluna que ela é um caso raro, Gasparim, que eu tive na mesma turma, três gêmeos, duas meninas e um menino, e outros trigêmeos, três meninas, certo? Juntos, assim, estudando na mesma série e tal, tudo. E embora sejam da mesma mãe, do mesmo pai, cada um diferente, cada um com uma intensidade e necessidade de superação, de te fazer acontecer. Então, veja bem, o menino francês teve uma questão muito grande ali. Ele podia ter desistido de tudo, até de tomar banho, de se alimentar, de morrer, de inanição e coisa assim, mas manteve princípios, manteve foco, certo? Isso que eu falava antes, que a gente possa em 2026 saber e ter clareza qual é o meu foco e se dedicar a isso, se Não há dúvida, entregar a não há isso. dúvida. Pablo, me Entende? permitem alguns outros ouvintes aqui. Sim. O próprio Ademar, ele, ao que nós conversamos aqui, ele diz: olha, eu concordo, talvez os santos estejam predestinados para o serem. Claro que aqui é uma metáfora que ele Sim, usa, sim. né? Eu gosto muito de uma expressão que diz o seguinte, né? Quando tem navios navegando, tem o faroleiro, é aquela pessoa que controla o farol, né? Então diz a frase o seguinte: acende o farol, faroleiro, que quem precisa vem. Então, às vezes, é nessa situação, é na situação que o santo nasce também. Pode ser, não tem, eu acho que uma resposta única, né? Acho que todas as que a gente falou são amplamente verdadeiras, A né? forma como você enfrenta os próprios desafios. E veja bem, esse menino de 9 anos francês, Bever, pode ser qualquer pessoa aos 40, aos 50, aos 60, Aos 80 aos existe 80 semelhante. anos, e que vai passar uma fase tamanha que tem que manter a perspectiva de que há vida após isso. O Charles de Viamão traz áudios, eu vou rodar aqui. Pablo, Beverly, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo. Temperatura aqui em Viamão, 24 graus. Estamos sem energia elétrica por Opa. conta do temporal de ontem. Ah, Pois é, né? O ano que vem vai ser bem complicado, principalmente aqui para nós, do estado do Rio Grande do Sul, com essa questão da resiliência. Eu estou falando de clima à frente aí. Se tudo continuar se encaminhando aí Atlântico, Pacífico muito quente, nós vamos ter problemas aí com essa questão do clima e vamos precisar ser bastante resilientes. Abraço. Aliás, Pablo, Gasparim, eu só vou ouvir vocês no ano que vem. Ele mandou um outro, vamos ver o que diz aqui. Mas aqui a gente vê do lado aqui, ó. Tem um vizinho aqui ó, que ganha bem, ganha muito bem, ganha bem mais do que um salário mínimo, tá? E tem uma filha e não cuidam. Nós cuidamos dos nossos. Com a restrição que nós temos, com os problemas que nós temos, nós damos o jeito, nós passamos, superamos as dificuldades e vamos à luta para cuidar dos nossos filhos. Tá? É isso que a gente vê hoje em dia. Aqui do lado eu vejo um homem perfeito, saudável, sadio, junto com uma mulher também perfeita, e não querem cuidar dos filhos, soltam na rua, deixam ela vão ter, entra para dentro. O Charles, eu acho que eu já comentei com vocês, o Charles tem uma baixa acuidade visual, né? Então, ele tá falando sobre essa diferença, Sim. né? Muitas vezes as pessoas com a faca e o queijo na mão Isso não usam, né? Não cortam. E quem às vezes não tem isso, dá-se o jeito, né? Dá-se Agora, o eu jeito. acho que estamos chegando no Natal, primeiro do ano, 2026, pensar o seguinte, esse dia estava lendo alguma coisa e tal,
qual é o animal na Terra que você depende 10 anos da mãe, do pai, ou mais, né? 20 anos, Verdade. 15 anos, que é o único animal que realmente, né, não sai da mãe e Já viu algum bicho voltar pra toca? não tem como, né? Ou seja, Não volta. é só o ser humano, né? Eu É. acho que tem, né, alguma coisa lá de cima, né? Ou seja, começa por ali. Então, nós vamos fazer o básico, vamos chamar as pessoas à responsabilidade, né? Ou seja, a gente hoje adota muitos animalzinhos e tal, e o animalzinho você até tem muito que descarta até na rua, infelizmente, né? Mas lembrar, né, que você ser pai, ser mãe, né? Você tem uma responsabilidade que não é só 9 anos, né? Que é tipo esse menino, né? Talvez 20 anos, talvez 30 anos, e talvez tiver um problema para a vida toda. Então, pensar nisso, E né? Gaspar, me permita, você tocou num ponto que eu acho assim fundamental, né? Nós passamos uma pandemia e sobrevivemos. Isso Então, aí. você tem responsabilidade por ter sobrevivido, por ser gente, sabe? Isso aí. Não é só sobre ser gente te traz uma responsabilidade. Isso, Então, né? é E isso. lembrar que nós temos que ser gente para nós, primeiramente, né? E principalmente para todos os caras que, de alguma forma, nós influenciamos, né? Então, e responsabilidade, que eu falo, né? A carga nossa começa pela família, mas começa na empresa, independente se você trabalha, independente da função na empresa, né? Mas na tua vida pessoal, na tua vida social, né? Nós somos gente. E eu acho que 2026, eu acho que a única coisa que eu peço é nós sermos gente. O resto nós conseguimos, né? Obrigada, Gasparim. Bom Natal, bom Ano Novo, viu? Bom, eu gostaria de trazer rapidamente aqui, bem objetivamente, uma cena de videozinhos de internet que um aluno, Beverly, chega e diz para a professora o seguinte: o que acontece com o mundo se eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer? É a pergunta do aluno para a professora. Não vou dizer o que a professora respondeu, mas que fique como uma pergunta para todos nós hoje. O que acontece com o mundo se eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer? Certo? E fecha o programa, que é o último do ano para nós, né? Dizendo o seguinte: em 2026, não prometa, faça. Boa. Gostei. Obrigada, Pablo. Obrigada, Gasparim. A gente vai ficando por aqui, tá certo? Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, já tá